de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco sobre o confronto entre Palmeiras e Flamengo. Ambos os times vão se enfrentar nessa final da Libertadores, um jogo que vai ser realmente, eu espero pelo menos que seja muito emocionante. E a gente vai fazer um esquema igual foi o vídeo de ontem sobre Santos e Sport. Vai ser um vídeo bem parecido, só que ao invés de eu só analisar um dos times, dessa vez eu vou analisar a escalação de ambos os times. E Palmeiras e Flamengo vão ter esse confronto na final da Libertadores, e eu acho que isso pode... Assim, eu poderia dizer que isso iria ditar muito bem o Campeonato Brasileiro, mas como o Palmeiras já meio que guivou o Campeonato Brasileiro, sobrou apenas realmente a Libertadores. E se o Palmeiras não conquistar a Libertadores, aí sim as coisas vão ficar feias. Então, gostaria de pedir, obviamente, que você já deixe seu like, comenta e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. E bora pro vídeo. Aqui eu retirei a escalação do Palmeiras pelo lance e obviamente que eu utilizei o site O Gol para fazer esse esqueminha de escalação. Confesso que eu demorei um pouquinho para conseguir acertar qual é o provável time do Palmeiras, já que o próprio Fernando, que é um influenciador que acompanha há muito tempo o Palmeiras, acredita que a escalação ideal seja outra, utilizando acho que de um 4-2-3-1. Dá certo? 4-2-3-1? Eu acho que 4-2-1-2, talvez. Não, aí seria menos, seria 9. Ó, matemática pegando firme aqui. Vai 4-4-2. Vamos resumir, 4-4-2. O Fernando acredita que um 4-4-2 seja melhor do que utilizar a formação que o Abel normalmente utiliza, do 3-5-2. Então, mas assim, como é a provável escalação do Abel, eu trouxe esse formato e trouxe os jogadores que possivelmente vão jogar. Então, no gol, Carlos Miguel. Assim, Lomba só atuou nessas últimas partidas do Brasileirão justamente porque eu acho que as últimas partidas do Lomba também, pelo Palmeiras, e o Abel cagou para o Brasileirão. Na zaga vão ser o trio de zaga Murilo, Gustavo Gomes e Fux. Desses três, talvez eu acho que a maior pressão fique em cima do Fux, já que o último confronto que teve Palmeiras e Flamengo foi marcado por falhas desse jogador e, assim, uma participação totalmente diferenciada por parte do Pedro, que não vai estar nessa final. E isso vai fazer toda a diferença, mas a gente já vai comentar isso quando chegar no Flamengo. Pela direita vai ser o Kelvin, depois no meio Alan Elias, o Andreas Pereira e depois o Piquerez. Então vão ter dois volantes que eu acho que não vão guardar a posição, porque o Alan normalmente avança mais pra frente, ele não fica muito na marcação. E na frente, possivelmente o Veiga. Eu vi que o site do Lance colocou em dúvida o Felipe Anderson, mas eu acho que entre Veiga e Felipe Anderson eu preferiria, obviamente, o Veiga. Na frente, a dupla de ataque clássica do Palmeiras, que infelizmente e recentemente não tem feito tantos gols, que é Vitor Roque e Flaco Lopes, mas que tendo uma noite inspirada, ou mesmo só precisa disso, de ter mais uma noite inspirada para justamente essa dupla de ataque funcionar e fazer total diferença para o time do Verdão, que pode muito bem conquistar mais uma vez a Copa Libertadores e em busca do tão sonhado Mundial de Clubes, que eu não sei mais se vai se chamar Mundial de Clubes tendo a Copa do Mundo de Clubes. Mas, bom, não sei. Aí vai depender se ganhar, a gente vai sempre falar que não é mais Mundial de Clubes, é Intercontinental, e assim vai continuar essa briga e discussão de que se o Palmeiras tem ou não tem Mundial. Mas talvez essa escalação seja uma escalação muito boa. Eu talvez preferiria ir pelo lado do Fernando, que seleciona, povoa um pouco mais o meio de campo e garante, obviamente, a ofensividade. Atuando com três zagueiros, você meio que chama o Flamengo pra cima, e isso é um pouco perigoso, já que o Flamengo tem jogadores muito bons na parte do meio de campo, principalmente o Arrascaeta, e eu acho que seria jogo de você escalar um jogador pra ficar junto com o Arrascaeta, já que não é um jogador de muita velocidade e muita mobilidade, mas se você não tem uma marcação individual, ele consegue se desvincular e fazer, obviamente, ótimas jogadas. Não, já que o Flamengo não tem o Pedro, talvez essa seja a maior arma do Palmeiras, que é utilizar um jogador para marcar individualmente o Arrascaeta, que eu acho que no futebol atual isso não é mais visto isso. que antigamente era muito bem famoso esse tipo de marcação individual, e hoje em dia acho que nem se utiliza mais isso, mas
Pra essa final, o jogo único, eu acho que seria interessante colocar um jogador no pé do Arrascaeta pra não deixar que ele atue livremente. E por parte do Palmeiras é realmente para que haja uma boa atuação do time. Flaco e Vitor Roque precisam atuar muito bem. Se os dois jogadores não tiverem em boa fase, em um bom jogo, não vai conseguir desenvolver a partida e meio que o Palmeiras vai ficar preso nesse 0x0 que pode muito bem tomar um gol a qualquer momento. Eu vi no jogo recente do Palmeiras um Vitor Roque muito nervoso, um Vitor Roque assim, desesperado realmente para conseguir fazer a diferença. E isso na final da Libertadores é perigoso, você pode simplesmente conseguir uma expulsão sendo tão nervoso desse sentido. Então, eu acho que tanto o Vitor Roque como o Flaco Lopes precisam ter uma cabeça mais fria para poder atuar bem nessa partida, porque eles vão ter parceiros interessantes, como o Alan, que é um jogador diferenciado, que fez total diferença para a classificação do Palmeiras para essa final. Então é um jogador que talvez o Abel conte com esse tipo de presença. E para a parte da liderança do clube mesmo, ou do time em campo, o Gustavo Gomes eu acho que é uma peça super importante, já que ele tem esse alcunha de ser um verdadeiro líder, só não pode exagerar, extrapolar e querer ir lá pro ataque, querer resolver, porque você precisa confiar nos seus companheiros, você precisa passar confiança pros seus companheiros, e não querer resolver com os seus próprios pés, não é assim que funciona o futebol. Então, eu vejo talvez um Palmeiras bem fechadinho, apesar de que o Abel sempre cria esse tipo de situação, e no caso dar de bandeja ao Brasileirão, eu acho que pegou meio mal pros jogadores, então todos eles já vêm com uma carga de pressão, de realmente ter que desempenhar bem e conquistar essa Libertadores, porque se não for conquistada, o ano do Palmeiras vai de água abaixo. Passando agora para o Flamengo vem com um grande desfalque, que é o Pedro, centroavante titular absoluto desse time. Por mais que o Felipe Luiz, por alguns momentos, tentou afastar o Pedro do time, quando ele volta totalmente diferente, totalmente arrasador, que o jogador é isso, um centroavante nato que realmente consegue fazer a diferença. E essa lesão que aconteceu com o Pedro vai fazer total diferença para essa final da Libertadores. Eu só não sei como que tá o time, se tá realmente bem fechadinho, porque se estiver fechadinho, as peças que substituem conseguem realmente suprir a necessidade de um centroavante. Óbvio que não vou conseguir atuar do mesmo jeito, já que, no caso, talvez a possível peça substituta do Pedro será o Bruno Henrique, atuando como um falso 9 e não um 9 centroavante, então o esquema tático acaba sendo um pouco diferente. Mas não deixa, assim, talvez não deixe a peteca cair, justamente porque são jogadores de excelência. Pô, o elenco do Flamengo é fora do comum. Então vamos aqui analisar a escalação antes de mais nada, né? O Flamengo vai vir com o Rossi no gol, um goleiro um pouco duvidoso, tenha feito algumas falhas bem estranhas e talvez numa final como essa pode realmente recair diferente para o jogador. Mas pode ser totalmente o contrário também. Eu vejo o Rossi mais como 8 ou 80, um jogador que ou tá muito bem ou de repente começa a avacalhar e ter algumas falhas totalmente cruciais que compromete totalmente a equipe. Pela direita vai vir o Varela, dupla de zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz, e na esquerda o Alexandro. Recentemente tem rodado um pouco essa dúvida de que talvez o empenho e desempenho do Alexandro não seja tão grande assim, simplesmente para estar na seleção. Mas como eu já defendi ele na seleção, vou defender ele aqui no Flamengo também, dizendo que o Alexandre é um lateral clássico, é um lateral que pouco se vê hoje em dia. Aquele lateral que consegue passar a segurança para a equipe e consegue cumprir muito bem a sua função. Então, não tem o porquê ter tanta dúvida ou mesmo criar qualquer tipo de polêmica em cima desse jogador. Dupla de volantes vai ser Jorginho e Eric Pulgar, né? E são dois jogadores, assim, excelentes. Pô, o Jorginho eu acho que é fora assim, fora do que dizer sobre esse jogador, porque realmente é um jogador muito bom e fora da curva. Só que o Flamengo às vezes, quando começa a ter algum tipo de peça mal equilibrada, o time acaba se desequilibrando. Então, pro Palmeiras talvez não seja um grande desafio ultrapassar essa barreira de Jorginho e Pulgar. A questão é, será que quem estiver no meio de campo, quem estiver com a 10, seja o Veiga ou seja o Felipe Anderson, vai conseguir realmente atuar de um jeito que faça com que esses dois se desequilibrem? Não tenho tanta certeza assim, porque eu não consigo ver nenhum desses dois jogadores conseguindo ultrapassar essa barreira tão sólida que é Jorginho e Pulgar. Na frente, pô,
o melhor jogador do Flamengo desse ano, que é o Arrascaeta, que igual eu já comentei, eu acredito que precisaria sim ter um jogador para ficar junto com ele, e não seria tão difícil na parte física. Na parte de qualidade, eu tenho certeza que o Arrascaeta consegue se destoar de todo mundo, então talvez seria necessário um jogador que consiga acompanhá-lo a todo momento e não deixar ele livre, igual normalmente ele sempre fica em vários jogos. Nas pontas, o Lance colocou Everton, Cebolinha e Carrascal, que são 2 jogadores de alta velocidade, então o Palmeiras vai correr muito risco nessa parte dos pontas, pois vai ter um meio de campo que consegue armar super bem, sendo não só o Arrascaeta, como também o Jorginho, tem essa qualidade de armação, e 2 pontas muito velozes, além de um atacante, que no caso vai ser o Bruno Henrique, não atuando como centroavante, mas sim como falso 9. Então meio que o Bruno Henrique vai ficar transitando entre a zaga, não vai ser aquele jogador fixo de referência, podendo obviamente cair pelas pontas ou trocar com a Arrascaeta. Isso pode obviamente ferrar com qualquer tipo de esquema tático, mas ao mesmo tempo o Flamengo vai perder a sua referência lá na frente, aquele jogador que quando a situação tá difícil, você joga no 9, que o 9 consegue fazer um pivô, o 9 consegue resolver, e assim foi com o Pedro, e dessa vez não tendo ausência, né, no caso do Pedro, o Flamengo vai perder talvez essa referência lá na frente. A diferença que pode muito bem acontecer é o Bruno Henrique conseguindo se desvincular da zaga ou volantes do Palmeiras, e deixando os zagueiros um pouco confusos sem ter a sua referência para marcar. Eu não sei se a guarda de posição do Palmeiras é tão forte assim que vai conseguir resistir caso tenha 4 jogadores tão bons e ofensivos que é o quarteto do Flamengo na frente. Cebolinha, Arrascaeta, Carrascal e Bruno Henrique são 4 jogadores muito rápidos e velozes e de alta qualidade. Então, obviamente que o setor defensivo do Palmeiras vai passar um belo de um perrengue nesse jogo, porque esses jogadores vão fazer total diferença se tiverem, obviamente, numa boa noite. Caso não estejam, o Palmeiras vai levar melhor, tendo uma defesa um pouco mais sólida. Então essa foi a minha análise sobre o jogo da final da Libertadores. Trouxe uma possível escalação de ambas as equipes. Não tenho certeza se essa vai ser a escalação que vai atuar no jogo da final, porque muito pode acontecer. Os próprios treinadores podem mudar esse esquema tático de última hora. Alguma coisa pode sempre acontecer. Então, o futebol, existe uma certa imprevisibilidade que faz toda a magia do futebol acontecer e ser tão magnífica. Mas é óbvio que a gente tem essa base de jogadores muito boa, e também é muito importante analisar que Palmeiras e Flamengo serão os 2 principais times do Brasileirão, ou mesmo do Brasil. E então, esse jogo não vai ser só uma briga de times titulares, vai ser talvez uma briga de elenco e inteligência por parte dos treinadores. Então, Abel e Felipe Luiz vão ser os dois treinadores que vão duelar nesse sentido de estratégia e pensamento de esquema tático para ver quem vai combater quem e analisar, obviamente, quem vai conseguir se sobressair como o melhor treinador, e a conquista, obviamente, da Libertadores vai fazer total diferença. Igual eu já falei, jogadores do Palmeiras vêm com total carga de pressão, realmente, para desempenhar bem e conquistar essa competição. Já os jogadores do Flamengo vêm sem nenhuma pressão, já que praticamente já tem o Brasileirão na mão. Então, tudo isso pode contar e fazer total diferença para esse jogo da final. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe o like, que é muito importante aqui pro canal. Compartilhe esse vídeo caso você queira. E se inscreva no canal para ajudar, que a gente tá crescendo, tá subindo. Ultrapassando quase a marca de 600 inscritos, rumo a 1000 inscritos. Eu espero muito conseguir chegar nessa marca o quanto antes, para depois a gente dobrar a meta e ir para 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 e assim crescer gradativamente, com muita qualidade, obviamente. E agradecendo, obviamente, aqueles que estão do meu lado, que são vocês, meus inscritos. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto e falou!